Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos ver a base para o entendimento da construção de gráficos em Python com o Matplotlib, que é a biblioteca básica em Python para este fim. Este tópico é essencial para a compreensão de todas as aulas do curso. Os gráficos no Matplotlib são estruturados da seguinte forma. Temos um objeto do tipo figure, que seria uma espécie de moldura. Este objeto do tipo figure irá conter um ou mais objetos do tipo axis. E são esses objetos do tipo axis que conterão os gráficos que iremos criar. É como se tivéssemos uma moldura e o gráfico propriamente dito, que seria o axis. Aqui temos um exemplo de uma estrutura gráfica do Matplotlib em que o objeto do tipo figure contém apenas um axis. Nessa estrutura, poderíamos gerar apenas um gráfico nesta área do axis. Já aqui, temos um exemplo de uma estrutura do Matplotlib em que o objeto do tipo figure contém 4 axes. Nessa estrutura, podemos criar 4 gráficos, um em cada área de cada axis. Compreendido a estrutura geral, vamos para o Jupyter ver como seriam os passos básicos para gerar um gráfico com Matplotlib. Vamos importar o submódulo pyplot do Matplotlib, que nos fornece as funções para a geração dos gráficos. De acordo com a estrutura geral que vimos, vamos construir o gráfico seguindo 3 passos. Primeiro, com a função figure, geramos um objeto do tipo figure, que seria a moldura que vimos de forma esquemática anteriormente. Vamos atribuir este objeto do tipo figure a uma variável que chamaremos de figura. Agora vamos adicionar um objeto do tipo axis à figura criada. E atribuímos este objeto a uma variável que chamaremos de axis. Por fim, aplicamos a esta variável axis o método plot para criar os pontos do gráfico. Como argumento, passamos os valores de x e de y, por exemplo, estes daqui. Estes sendo os valores de x e estes os valores de y. Nesta estrutura gráfica gerada, temos o objeto do tipo figure que não pode ser visto, mas que contém o objeto do tipo axis, que fornece a área para a construção dos gráficos. Para tirar esses códigos na saída, utilizamos plt.show. Esta forma de construção dos gráficos em 3 passos foi utilizada apenas para ilustrar a criação de todos os componentes da estrutura gráfica do Matplotlib e enfatizar a existência deles. No entanto, de fato, nós não precisamos gerar explicitamente todos os componentes como foi feito. O submódulo pyplot possui funções que nos permitem criar toda a estrutura gráfica de uma vez só. Vamos ver 2 funções como exemplo. Aqui temos a função plot, em que passamos como argumento os valores de x e os valores de y. Esta função irá gerar de uma só vez o objeto do tipo figure, o axis, e plotará os pontos do gráfico.
Note que é criado apenas um axis, o que nos possibilita criar apenas um gráfico. Neste outro exemplo, utilizamos a função subplots. Vamos ver. Aqui temos a criação de um objeto figure que contém 6 axes, o que nos permitiria criar 6 gráficos. Nestes dois exemplos, um com a função plt.plot e outro com a função plt.subplots, vimos que podemos criar toda a estrutura que caracteriza os gráficos no Matplotlib sem ter que primeiro criar o objeto figure e depois o objeto axis. No entanto, é importante sempre lembrar que a estrutura gráfica possui estes dois elementos básicos. Nesta aula, vimos a estrutura geral dos gráficos no Matplotlib. É importante tê-la em mente sempre que trabalharmos com a criação de gráficos nesta biblioteca, pois isto nos ajudará na compreensão de como construir os códigos ao longo do curso. Então era isso, até a próxima aula.